Olá, galera! Aqui quem fala é o professor Edipo Marques, do canal Resolvendo Matemática. Vamos que vamos! O que temos para hoje é sobre o assunto expressões fracionárias do assunto frações, ok? Bem, esse também pode ser um assunto para frações e números decimais e expressões fracionárias e números decimais. Bom, então, tema do sexto, sétimo ano e os demais a seguir, vamos que vamos com esse nosso desafio. Calcule as expressões fracionárias. Letra A, que é o que vamos começar hoje. Agora, vamos começar com letra A, que é 1/7 mais 6/7. Questão muito simples de ser feito, porque, primeiramente, passa pelos denominadores. Quando isso acontece, não há necessidade de você fazer nem MMC e nem qualquer outra regra de soma. É simplesmente conservar o denominador, que é 7, ou seja, repetir. Repetindo, ou seja, ao invés de você somar 7 mais 7, como se fosse outros números naturais ou inteiros, você repete o 7 e apenas coloca 1 mais 6 diretamente. Ou seja, 1 mais 6 é 7 e o 7 embaixo, que repete, ficando 7 dividido para 7. Uma vez que isso acontece, você pode dividir. 7 para 7 é exatamente igual a quem? A 1. Logo, chegaríamos à nossa resposta exatamente da letra A, onde 1 é o resultado da letra A, ok? Muito fácil. Vamos agora para a letra B. A letra B é 5/6 menos 1/3. Então, vamos calcular isso aí, para ficar tudo bonitinho. Vamos que vamos. Calculando isso, eu vou precisar usar o conceito sobre soma de frações e subtração também de frações. Nesse caso, observe, os denominadores são diferentes. Quando isso acontece, você tem que fazer o quê? Pode subtrair direto, pode conservar. Conservar como se o seu denominador, os dois são diferentes? Então, o que acontece? Você faz o MMC, certo? Que eu acho particularmente inviável, porque acho mais difícil, e eu vou trabalhar com a hipótese da forma que a gente encontra aqui, né, de fazer as frações do tipo, por exemplo, bem, quando isso acontece, aí a gente tem que colocar a partir dessa regra, fazer a subtração, a soma a partir dessa regra, que seria, vou pegar aqui duas frações hipotéticas e genéricas, como essa aqui, A sobre B mais ou menos C sobre D. Bem, nesse caso, o que a gente faria? A gente pegaria o de cima e multiplicaria pelo de baixo. Mas como, professor, isso acontece? É soma e subtração. É porque, nesse caso, não funciona como um número normal. A gente aplica regras. Como o MMC também é uma regra. Então, a regra aqui será essa. A próxima é repetir o sinal de mais e menos, qual dos dois forem. Pegar o de cima e multiplicar o de baixo e multiplicar pelo de cima, certo? Aí vai ficar o seguinte, B vezes C, ok? E aí você passaria essa reta da divisão e
multiplicaria os dois de baixo, ou seja, os dois denominadores. B vezes D. Ok? Pronto. E aí está a regra que a gente faz na soma ou subtração de duas ou mais frações, ok? Nesse caso de duas, aí de duas em duas vocês fazem a soma. Se for mais do que duas frações, ou 3, 4, 5, 6, aí eu indico que você faça de duas em duas, ou você, se preferir, faz o MMC, ok? Bem, vamos apagar aqui. Essa regra já foi dita, e aí agora vamos para o cálculo, ok? E o cálculo temos, então, o 5 vezes o 3, ou seja, 5 vezes 3, eu posso botar logo o valor que é 15, certo? Menos, como já tinha dito anteriormente, e aqui o sinal é negativo, então tem que colocar o menos. Agora o de baixo vezes o de cima. Então, 6 vezes 1, que eu já vou colocar o resultado, que é 6. 6 vezes 1, 6, ok? Passa o traço de divisão e agora vem os dois de baixo, conforme a regra. 6 vezes 3, 18. Então, já coloco aqui, ó, 18. Desse modo, olha aí quem é. Não seria um MMC entre os dois, mas seria um dos divisores em comum entre eles, certo? Então, no caso, seria nos múltiplos, no caso, em comum entre os dois, que é o 18. Beleza, e pode ser usado sim. Bom, dessa forma fica 15 menos 6, que é exatamente 9, ok? Dividido por 18. Bom, quando a gente não utiliza o MMC, o que acontece? A gente corre pela seguinte vertente. Nós vamos encontrar uma fração que não é redutível, irredutível. No caso, não é redutível, que seria uma fração irredutível. Bom, com o MMC, a gente conseguiria encontrar uma fração logo de vez chamada irredutível, né? Na maioria dos casos. Na outra parte, ou seja, na minoria dos casos, encontraria uma fração bem perto da chamada fração irredutível. Nesse caso, aqui nós temos uma fração redutível, ou seja, se reduz. Não é a resposta certa porque ainda pode ser reduzida. Então, o que nós fazemos? Nós vamos reduzi-la. Dessa maneira, vou botar uma corzinha aqui diferente para a gente poder simbolizar. Quem seria o número que eu poderia dividir esses dois ao mesmo tempo? Quem seria? O próprio 9. O próprio 9 pode dividir ambos. 9 dividido por 9, quanto 18 por 9. Então, é o que vamos fazer. Dividindo por 9, temos que 9 por 9 dá exatamente 1 e 18 por 9 dá exatamente quem? 2. Logo, chegaríamos à nossa fração, que é justamente a resposta da questão. Exatamente a resposta. Por quê? Porque ela é a chamada fração irredutível. Ok? Então, chegando nela, acabou-se a questão. Beleza? Bom, feito essas ponderações, vamos agora para a próxima questão, que é a letra C. A letra C é dada por 0,75, ou seja, 75 centésimos menos 1/4. Bom, você observa que é uma conta entre dois números diferentes, porém da mesma família dos números racionais, que no caso aqui é um número decimal e aqui um número fracionário. Bem, para fazer essa conta, como os nossos resultados foram todos em base ou natural ou inteira, ou fracionária, então a gente vai fazer também do mesmo modo, ok? E para isso,
nós vamos aqui transformar esse camarada numa fração. Bem, para transformar esse numa fração, aí eu vou recorrer de novo a uma observaçãozinha aqui, ó. 0,75 é igual, por exemplo. Transformar ela não é uma tarefa difícil, é muito simples. Você repete o número sem a vírgula e sem o zero, porque ambos não vão fazer diferença, ok? Passa o traço de divisão, coloque 1, porque 75 dividido por 1 não divide, não interfere no seu valor, ou seja, continua 75. E colocaria quantos zeros ao lado do 1? 2, porque tem o 7 e tem o 5 ao lado depois da vírgula, ok? Deixa eu explicar isso melhor. Depois da vírgula nós temos quantos algarismos decimais? 2, então você colocaria 2 zeros. Dessa forma, você encontrou uma fração chamada a fração correspondente ao número decimal. Beleza? Feito isso, você tanto pode trabalhar com essa fração aqui e colocar aqui para substituir o seu número decimal, como também você pode reduzi-la e ficar melhor para você trabalhar. Ou seja, encontrar o seu número, a sua fração irredutível. Ou seja, você trabalhar com a fração irredutível, que é mais fácil de ser trabalhada e é melhor que no final dessa conta você não tenha que reduzir ainda frações muito maiores. Ou seja, reduz o seu trabalho. Beleza? Então vamos reduzir. O que eu penso aqui que a gente pode reduzir com mais facilidade seria diretamente por 25, ok? Porque, professor, mas eu não sei dividir ou achar que isso ou achar que eu já sei encontrar que é o 25. Não é assim. Mas você pode dividindo por números menores, ou seja, você pode começar com 5, certo? Aí você encontraria aqui, né, no caso, 75 dividido para 5 daria exatamente 15. A mesma coisa que 100 dividido para 5 dá exatamente 20. Aí só que você teria que dividir novamente por 5, porque ambos dividem pelo número 5. Então, nesse caso, você teria 15 dividido para 5, 3, e 20 dividido para 5, que dá exatamente 4. Ou seja, a fração correspondente a esse número são essas 3. Aí você escolhe qual o melhor trabalhar. E com certeza é a menor. Ok? Feito isso, aí eu vou voltar para uma determinada observação que eu fiz aqui no início. Ao invés de eu ter dividido por 5, depois por 5, eu fosse diretamente por 25, certo? Olha o que aconteceria. Eu já teria uma resposta direta, ou seja, 75 dividido para 5 dá 3, e 100 dividido por 25 dá exatamente 4, ou seja, seria mais rápido de encontrar a sua forma irredutível, ok? Feito isso, eu venho aqui, ó, e coloco o seu resultado, né, desse decimal, ou seja, coloco aqui 3/4, substituindo ele e depois repetindo o restante, ou seja, menos 1/4. Observe que nós temos aí nesse caso uma fração de novo, porque agora a gente já tem, né, nesse caso, duas frações com o mesmo denominador, o que facilita, ou seja, faríamos a mesma coisa que fizemos aqui na letra A, ok? Ou seja, aí agora é muito fácil, o que significa que vamos repetir apenas o denominador, que é o 4, porque são iguais, e
Vamos agora subtrair 3 menos 1 direto. O que eu já poderia ter colocado 2, mas vamos fazer aqui por partes, que 3 menos 1 é 2 sobre 4. Observe que nós temos aqui uma fração que também não é irredutível, porque ela pode reduzir. E se pode reduzir, por quem reduziria, professor? Bem, os dois são pares, então dividem por 2. Logo, então posso colocar aqui, ó, dividido por 2 em cima e embaixo. E aí teríamos a nossa resposta. 2 dividido para 2 é igualmente a 1. E 4 dividido por 2 dá exatamente 2. Chegamos a exatamente a fração irredutível, que é 1/2 novamente. Então, tá aí mais uma resposta. Beleza? Curtiram? Gostaram? Então, curta o nosso vídeo, se inscreva, compartilhe para os seus amigos e assim vai ajudar cada vez mais o canal, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, tchau!